mensagens de amor e otimismo nos deixou. Pelos simples e humildes muito ele trabalhou. Só bondade espalhava por onde passou. Sempre em nome do Pai, a muitos ele curou. O pão e o vinho Jesus teve que aumentar para a fome daquele povo saciar. Suas mensagens que não param de chegar. Hoje eu consigo o seu evangelho estudar. Jesus, hoje quero lhe agradecer a oportunidade de poder viver, ler teu evangelho e compreender que és a luz que aos pouquinhos me apareceu. Vou seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para a casa de Deus. Lei do amor, lei do perdão e humildade, sem orgulho, ódio, vingança e vaidade. Trabalhar sempre e agir com honestidade. Uma palavra amiga também é uma caridade. A hora é esta, devemos seguir Jesus. Ele é o caminho que ao Pai nos conduz. De tanto amor por nós sofreu na cruz, mas nos espera cheio de amor com muita luz. Jesus, hoje quero lhe agradecer a oportunidade de poder viver, ler teu evangelho e compreender que és a luz que aos pouquinhos me apareceu. Vou seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para a casa de Deus. Boa tarde a todos catarinenses, estamos ao vivo em mais uma mesa redonda, mais um show da tarde nessa sexta-feira, hoje dia 9 de outubro de 2015, e nós abrimos o show da tarde com o cantor Revelação 2014 e vamos aplaudi-lo, Rogério Bluo! E aí, meu amigo, tudo bem? Bem, graças a Deus. Boa tarde, Tadeu Soares, amigos do show da tarde. Nesta sexta-feira maravilhosa, estamos aqui de volta, sempre agradecendo a Jesus. No campo da linha gospel, essa melodia, essa música tem sido uma poesia. Graças ao bom Deus, estamos muito felizes. E o mais, tudo bem? Aproveitando a oportunidade e agradecendo estar no seu programa mais uma vez. Vamos aplaudir o Rogério Bluo!
É claro que é sempre um prazer diferente estarmos juntos, mas também uma responsabilidade muito grande na condução, na realização de mais uma mesa redonda. E hoje uma mesa toda especial. Hoje a nossa mesa, nós vamos aprender um pouco mais sobre família, filhos e teologia. O nosso convidado central é psicólogo, é teólogo, também é professor do Seminário Teológico das Igrejas Batistas do nosso estado de Santa Catarina, também é secretário adjunto da Associação Batista, acho que é isso, Associação Batista, secretário executivo adjunto da Convenção Batista Catarinense. Ele é pastor, vamos aplaudir o Fernando José Coelho! Muito bem. Hoje um dos pastores que aqui nos deram prazer em suas passagens, esse traz um currículo diferenciado. E também, ele também realiza palestras para casais, isso é muito legal. Mas antes que nós abrimos os trabalhos, vamos aplaudir a nossa apresentadora mais premiada de Santa Catarina, Sandra Pereira Sutil! Boa tarde, tudo bom? Que prazer estar aqui com todos vocês, é sempre uma alegria. Tadeu Soares, obrigada pelo convite. Vocês não têm ideia a saudade que eu estava de todos vocês, mas graças a Deus estou aqui. Depois de passar por uma cirurgia nos olhos, aliás, no olho direito, fui muito bem atendida. Eu gostaria de agradecer o Hospital Celso Ramos, a oftalmologia. Graças a Deus estou bem recuperada, já podendo participar com essa iluminação, porque eu estava de óculos escuros o tempo todo, mas Deus é bom demais. E esse programa que já está aqui há quase 15 anos com o Tadeu Soares, que entra aqui, passa essa alegria bacana para todos nós. Eu gostaria de convidar todos vocês para permanecerem conosco ao vivo até as 14 horas, sem intervalo. Não saiam daí, porque o programa hoje está muito bom e o tema é muito interessante. Família, onde nós vamos falar sobre filhos, casamento e sobre os projetos de Deus para a família. Eu gostaria de agradecer o estúdio Nádia Machado, que fez o meu cabelo essa semana, e eu recomendo a todos vocês, em frente ao Shopping Via Catarina, na Palhoça. Como eu sempre falo, com Deus em primeiro lugar, vamos fazer uma ótima sexta-feira. Queremos mais uma vez agradecer o carinho do nosso presidente do Seminário Teológico Batista, o pastor Jonas. Ele deveria estar conosco aqui hoje, mas houve um acidente com a família dele, então nesse momento ele está em São Paulo. Mas como o cara é diferente, esse é um pastor diferente, nem falou comigo, falou com a nossa assessoria. Tadeu, não te preocupa, avisa o Tadeu para não se preocupar, a data está marcada e eu vou mandar um profissional melhor do que eu ainda. Legal, né? Não veio. Pastor Jonas, nesse momento deve estar lá em São Paulo. Então queremos agradecer o carinho de todos os pastores da Igreja Batista, que é uma igreja para frente, uma igreja que cresce muito. Ontem entrevistei o pastor lá da Igreja Batista, também lá do Campeche, o pastor William, e o pastor, agora não lembro o nome, Leonardo, teve uma conversa bacana, diferente, e eu me orgulho muito de ter essa oportunidade de entrevistar esses pastores da linha da Igreja Batista, que são pastores diferentes. Pastor Fernando José Coelho, obrigado por ter aceito o nosso convite. Amém. E boa sorte. Amém. Tá tudo bem, tranquilo? Tranquilíssimo. Muito bem, então nós vamos iniciando a nossa mesa redonda. Eu quero cumprimentar o nosso embaixador da paz, pastor Arcanjo Espíndola, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o pastor Fernando e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Tadeu Soares, pastor Fernando José. A pergunta que queria a todos os pessoal da mesa aqui presente, queria fazer sobre a importância do seminário de teologia que o senhor faz, né? E se é importante o pastor se formar em teologia antes de assumir a sua pastoral. Boa tarde, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus.
Hoje é um dia muito importante e especial, além de estar aqui, porque é aniversário da minha esposa. Então, a Deus toda a honra e toda a glória, porque é uma companheira já de 26 anos. E falar desse tema, quando fomos desafiados pelo pastor Jonas para vir falar sobre isso, hoje nós entendemos da seguinte maneira: há muito tempo nós percebemos essa questão da importância não só do aprendizado como teologia, mas do aprendizado na questão da estrutura da palavra de Deus. Então, a teologia traz essa base, essa estrutura e desperta, não só, muitas vezes nem só nos religiosos. Tem muitos professores de teologia que são até, que não têm nenhuma religião definida, mas gostam de estudar. Muitas personalidades conhecem muito a Bíblia. Mas trazendo para o nosso âmbito, hoje, principalmente, para a formação e formação de família, e estar à frente de um trabalho, estar na frente de uma igreja, aquilo que deve ser passado como uma verdade que nós entendemos, que é o preceito daquilo que é a palavra de Deus, no processo de senso comum. Nós cristãos, porque nós, antes da questão de sermos evangélicos, somos cristãos porque somos chamados de pequenos cristos. Seguimos a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, ela está na sua palavra, que a expressão dela é a Bíblia. Então, quando estudamos teologia, estudamos a expressão da palavra de Cristo, a expressão da doutrina e buscar apresentar esta doutrina, que é a doutrina de Cristo. Então, a própria Bíblia diz assim: como um cego pode guiar outro cego? Nós não podemos aconselhar, ou pregar, ou ministrar, ou falar daquilo que nós não conhecemos, ou que ficamos no campo das suposições. E isso tem, às vezes, causado muitas dificuldades de interpretação, e muitas pessoas têm acreditado em algumas coisas pensando que são a expressão de Cristo, ou que estão contidas na palavra que é a Bíblia, e isso não é uma realidade. Então, quando nós pensamos na formação de um pastor, o pastor é aquele que está à frente de um trabalho, acima de ser um processo de igreja, mas ele está à frente de um trabalho para cuidar de pessoas. Jesus, quando constituiu o seu colégio apostólico, ele chamou nessa expressão de cuidar de pessoas. Não existia uma igreja naquela época como nós temos hoje, nesse formato de templo, como construções. As igrejas, na verdade, eram as pessoas. Quando Jesus fala a primeira vez de igreja, ele fala no sentido de ir para fora, que é a expressão do original da palavra. Não existia uma igreja construída com um templo, existia então um grupo de pessoas, o colégio apostólico do Senhor Jesus, que a síntese do ministério dele era essa: ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. Para cuidar de quem? De pessoas. O Senhor Jesus morreu por pessoas, não morreu por estruturas e nem por tijolos. Então, quando falamos na questão de um pastor, ele precisa ter esse conhecimento profundo da palavra, que é a expressão de amor de Cristo, para poder conduzir o seu rebanho. Queremos também agradecer a presença do nosso poeta, jornalista, comunicador, comentarista, Donato Ramos. Obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o professor Fernando José Coelho e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Pastor, o mundo está de cabeça para baixo. Os próprios islâmicos já não se entendem. A Igreja Católica, com a vinda de Francisco, já está se modificando. O que se dizia da Idade Média, que era o horror da Idade Média, nós temos visto hoje no mundo moderno. Crianças sendo mortas às pencas, famílias dissolvidas, população em fuga, que não condiz com o que a gente diz de um mundo moderno e mais humano. Eu vou chegando ao final da jornada, aos 80 anos, e quando paro para pensar no que está acontecendo, eu não chego a lugar nenhum. O que é isso? A ausência de Deus no coração dos homens, a ganância por mais dinheiro, o desrespeito à dignidade humana. Pastor, está muito difícil de entender e de seguir, possivelmente, o seu caminho.
palavra de Deus, a Bíblia fala, passarão céus e terras, o Senhor Jesus diz isso, né? Passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. Desde aquela época, ou muito antes de Cristo, desde o início, na verdade, quando nós olhamos para toda aquela expressão da Arca de Noé, com Noé, o próprio Deus fala, olha, o mundo está corrompido, perdido, não há mais nenhuma salvação. Ele faz uma aliança com Noé, e tem todo aquele processo da arca, e o dilúvio, tudo aquilo, e recomeça-se uma nova etapa, e depois a necessidade de Deus fazer uma outra aliança com Abraão, e tudo até em razão da Torre de Babel. Então isso não é nenhuma novidade nesse processo, nem na questão de humanidade, nem na questão sociológica. Nós convivemos com isso desde que o mundo é mundo. Hoje em dia isso é mais forte, é mais visível, ele potencializa mais, até em razão da própria questão das tecnologias, né? Então hoje, como o senhor falou, é muito difícil nós termos todo esse processo de controle. As notícias chegam muito rápido. Nós estávamos recentemente em Portugal e Espanha e vimos lá um pouco de perto, lá com alguns trabalhos missionários nossos, o grande êxodo que está acontecendo das pessoas quererem vir, né? Toda a perseguição da Síria, que foi a Síria onde passou o apóstolo Paulo, muitas coisas da questão bíblica passaram por ali. E esse pessoal está saindo por perseguição, por problemas religiosos, facções, uma série de coisas, estão vindo para o outro lado buscando uma pretensa questão da prosperidade e humanitária mesmo. Aí nós pensamos o seguinte, essas pessoas estão buscando o quê? Segurança, estabilidade, salvar as suas famílias. Então, na verdade, nós caminhamos para um processo que aí entra a questão da igreja de Cristo. Não uma igreja como facção, não uma igreja que prega o que nós temos escutado hoje, prosperidade, ou um milagre por barganha, você dá que você recebe. Isso não são os preceitos de Cristo. Mas a igreja verdadeira de Cristo prega o quê? Prega a questão do amor, prega a questão do estender a mão, não importando se essas pessoas merecem ou não. Então, o papel da igreja cristã mesmo é entender, pregar a palavra e essa palavra chegar para que as pessoas possam salvar-se em Cristo Jesus. E as coisas estão cada vez mais difíceis, sem dúvida. Queremos também agradecer a presença do nosso apresentador da Rádio Guarujá, renomado jornalista Eduardo Fernandes. Obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o professor do Seminário Teológico Batista e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos companheiros da mesa, aos telespectadores e ao pastor. Pastor, até seguindo a linha da pergunta do nosso mestre Donato, hoje não só está difícil a questão de conviver no mundo inteiro, mas as famílias também estão, às vezes, se rompendo, né, por diversos fatores. Eu queria saber a sua opinião em relação a tudo isso que vem acontecendo, as famílias que vêm quebrando, se é que a gente pode dizer assim, né? Porque antes as famílias duravam mais do que estão durando hoje. Os casamentos, os relacionamentos com os filhos, e hoje essa durabilidade está menor. Então, de qualquer maneira, nós vamos sempre trazer essa discussão para aquilo que nós entendemos que é senso comum, dentro do que cremos e daquilo que pregamos e buscamos viver, né? Para não viver esse processo da hipocrisia. Mas quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia foi fundamentada e formada em razão da família. Já em Gênesis está dizendo isso. Deus criou da costela de Adão uma mulher, muita gente nem crê nisso, né? Mas parece assim uma alegoria, mas é uma verdade bíblica, nós temos que crer nisso. E houve então Eva e toda aquela situação, e Deus faz uma aliança com Adão, dizendo, olha, vocês vão ser uma só carne, e vem todo esse processo. Na verdade, quando tem esse rompimento, em razão do pecado, dela ter comido o fruto e toda aquela situação, Deus não deixou a família desamparada. Deus fez uma aliança de sangue com Adão. Olha, vocês não podem mais conviver aqui, porque aqui não pode ter pecado. Mas por onde vocês andarem, vocês vão ter a marca do meu sangue, como está escrito na palavra. O Senhor é que fez o primeiro sacrifício de sangue, no sentido que Ele que forneceu as vestes, e as vestes eram peles de animais, então precisava um animal ser sacrificado. Esse já é um processo teológico que vai já apontar para Cristo, né? O sangue do Cordeiro, que cobre todo pecado. Mas ele nunca desvinculou, sempre houve a família em primeiro lugar para o Senhor.
Então, quando nós olhamos daí a expressão em Salmos, que diz no Salmo 128, que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, em primeiro lugar, vem Deus, sempre. Feliz será e a sua família comerá ao redor da sua mesa. Ou seja, nós sempre vamos defender a família. Então, quando começa a quebrar alguns princípios desta palavra, que a família é indissolúvel, nós começamos a ter problema de hoje, ele vem se repetindo mais hoje, esse processo todo de muita independência, entra toda essa questão de droga, porque a família, quando ela desassocia, não importa hoje se a mulher trabalha fora ou não, nós precisamos conviver com isso. Nós temos nas nossas igrejas muitas irmãs que trabalham e ganham mais do que seus maridos, isso nunca foi problema, a gente não entende isso, pelo contrário, é uma bênção, mas essa família tem que entender que os seus filhos e ela tem que comer ao redor da mesa, porque daí esse salmo diz o quê? Que o fruto que eles comerem vai ser um fruto que é servido dentro da família. Hoje os nossos filhos, se nós não tivermos cuidado, desculpa aqui a analogia, eles vão comer um monte de coisas, um monte de porcaria na rua, porque em casa eles não têm um alimento saudável. Agora há pouco eu passei a pegar o pastor Rodrigo, que mora aqui em Coqueiros, e ele tem uma filhinha de 1 ano e meio, um pouco mais, que está na creche. Então ela está desenvolvendo processos na creche, ela recebe informações na creche, que hoje seria a segunda família, né? Ela tem um núcleo, e hoje a criança tem vários tipos de sociedade. Ela tem o primeiro núcleo, que a primeira sociedade é o núcleo familiar, onde ela está recebendo. Hoje, muito pequeno, que é o caso da filha dele, ou às vezes até crianças menores, vão para um segundo núcleo, uma segunda sociedade, que é uma creche. Um pouco mais tarde, hoje você vai ver crianças com 2, 3 anos em aula de balé, em curso de inglês, então aí tem mais, às vezes esses processos de sociedade na igreja ou numa outra atividade. Hoje você às vezes conversa com uma criança num centro como o nosso, que tem 6, 7 anos, de repente ela tem balé, tem informática, tem inglês, tem igreja, tem a casa. Ela recebe muitas informações. Se a base não for família, e se a família não puder dar para ela e fazer ela distinguir, olha, a palavra diz isso, como que nós vamos trabalhar? Como você lidar hoje com jovens e adolescentes, essa questão da sexualidade, que eu creio que foi o tema que foi abordado ontem. Eu tenho uma sobrinha de 14 anos que eu fui visitá-la ontem, que era aniversário da minha irmã, e ela é de uma igreja, de uma denominação aqui da Grande Florianópolis, uma igreja grande, uma denominação grande, e ela tem 14 anos e está envolvida lá na igreja desde os 10. E tem um grupo de jovens, esse grupo de jovens tem um jovem de 20 anos de idade. Esse jovem estava indo hoje lá na casa do meu cunhado, com a minha irmã, conversar com o meu cunhado, com a minha irmã, para começar a namorar a menina. Ou seja, os princípios não mudaram. Então hoje o que acontece? Ela tem consciência de que pelo princípio bíblico, e que o melhor para ela é seguir esse princípio, ela vai dar esse espaço. Claro, tem uma diferença grande, de uma menina de 14 para um rapaz de 20, tem todo um processo. Mas ela está sendo alimentada dentro de casa com essa formação da família, que a família é importante, que a família não é indissolúvel, que os relacionamentos são para ter um casamento saudável e uma família saudável também. Então é dentro desse processo que nós entendemos que as coisas não. Queremos também agradecer a presença do nosso internacional, Raul Seixas, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o psicólogo Fernando José Coelho e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, Tadeu. Boa tarde a todos, boa tarde, telespectadores, nossos amigos da mesa e o pastor Fernando. Pastor, nosso país está desenfreado aqui, o crime está demais, né, em todos os aspectos, né? Mas esse crime de abuso sexual e estupro, no seu ponto de vista, há perdão para isso? Se há perdão, essa é uma polêmica grande que se causa quando se coloca muitos processos da religião antes de Cristo. Cristo não é uma religião. Cristo é o Filho de Deus e a própria palavra. Jesus fala já em Mateus 6, quando fala o Sermão do Monte, e várias passagens bíblicas ele fala,
E na oração que ele nos ensinou, ele fala para perdoar. O processo do perdão vem com a palavra do Senhor que nos redime de todo pecado. Então, como que isso funciona? As pessoas que cometem um processo desse, ou cometem qualquer ato que denota que vai ter uma responsabilidade ou uma consequência, vamos usar um termo assim fácil de se entender, elas vão pagar por isso. E a Bíblia está cheia de exemplos dessa maneira. Quando nós olhamos no Velho Testamento, e o Velho Testamento dizia o seguinte, que adultério era pago com a morte, apedrejamento. Então você olha lá para um livro como 2 Samuel, vê lá um pouco da história de Davi. Davi era um camarada que já era rei, já estava lá no seu palácio, e o povo estava guerreando, ele deveria estar lá na frente, não estava, e ele comete adultério com uma senhora casada, Betseba. E vem depois o profeta Natan e fala para ele, olha, ele faz uma alegoria com Davi. Davi, você pensa num camarada que tinha muitos bens, muitos animais, mas ele pega a ovelha de um servo dele, de uma pessoa que trabalha para ele, e essa ovelha era a que dava sustento no sentido da a cabra, a ovelha que dá leite, tudo para a família, e ele mata para atender outra pessoa. O próprio Davi fala assim, ó, que morra esse homem. E o profeta fala, mas você é esse camarada, porque você fez isso. Pela lei, era lícito que ele fosse apedrejado, inclusive, pela lei, porque o próprio Deus deu essa lei no Velho Testamento. E Natan fala para ele assim, mas Deus não vai te matar, só que a espada nunca mais vai se afastar da sua família, e a família dele ficou uma desgraça nesse sentido. O filho do meio cometeu incesto contra a filha mais nova, o filho mais velho queria matar e acabou matando, mas ele pagou a consequência do seu pecado. Mas o perdão veio sobre a vida dele. O processo é o seguinte, hoje nós temos um missionário nosso, que trabalha há mais de 25 anos, em 4 ou 5 presídios aqui da Grande Florianópolis, o pastor Antônio Alvenir. E ele nós temos hoje, então, dentro desse presídio, aqui em São Pedro de Alcântara, tem mais de 70 pessoas, não pode ser uma congregação por questões institucionais, mas na verdade é uma igreja que tem ali 70 pessoas. As pessoas confessam a Cristo, confessam os seus pecados, são batizadas em nome de Jesus, mas isso não quer dizer que esse ato, nós podemos chegar lá e dizer, olha, agora essa pessoa aqui cometeu 5 homicídios, estuprador, uma série de pedófilo, uma coisa nesse sentido. Agora, em razão de que ele foi batizado na igreja ou em Cristo, ele está liberado? Não. Ele só vai sair de lá quando ele cumprir a pena dele. Então, a Bíblia nos ensina o seguinte, o perdão, ele é incondicional nesse sentido. O perdão, ele não é uma opção, ele precisa ser uma determinação da pessoa, uma decisão. Eu decido perdoar. O perdão não quer dizer que vai apagar aquilo que a pessoa me fez, mas eu não vou mais recordar aquilo como uma mágoa. É muito difícil você falar isso para alguém que sofreu isso. É muito complicado você falar para uma família, olha, você perdoa essa pessoa que matou seu filho. É muito difícil. Mas quando nós olhamos para o princípio bíblico, nós temos que aplicar esse processo. Então, eu queria respondendo a sua pergunta, se há perdão para esse? Sim, há perdão, mas o processo, a consequência, ele vai ter que arcar, não é uma coisa que... E hoje, voltando a um tema que eu estava falando agora há pouco, às vezes se oferece isso como uma barganha, que não é verdade. Muitas vezes eu faço isso, eu vou ter um ponto de contato, eu vou fazer uma situação... E isso vai acabar com o meu pecado. Não vai. Você vai ter que cumprir as consequências daquilo que você pagou. A Bíblia fala o seguinte, num texto de Oséias. Aquele que planta vento, parafraseando o texto, que é isso mesmo. Aquele que planta vento colhe tempestade. Isso não é um ditado do mundo, isso é bíblico. Se eu plantar coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. Depende. Às vezes tem uma impressão de que a pessoa que vem para a igreja ou vem para Cristo, ela agora está livre de todo e qualquer processo que possa acontecer de ruim na vida dela. Não vai. Só que a diferença é que uns vão herdar o céu e outros não. Queremos também agradecer a presença desse homem da segurança civil. Edson, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o teólogo Fernando José Coelho e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, ouvintes. Colega da mesa redonda, Tadeu, pastor.
Pastor, o tema está girando em termos de violência. Os casais que já se desagregaram por 2, 3 vezes e retornam, né? O que fazer para ajudar esse pessoal que ele não se emenda, não toma vergonha de se moldar diferente? Deixa eu ver se eu entendi. Violência doméstica. Violência doméstica. Esse é um outro assunto bem delicado de tratar, até na questão do aconselhamento, que creio que entra de novo no viés da pergunta ali. Como perdoar? O perdão nós temos que praticar. Eu perdoo, porém, quando isso vai trazer algum prejuízo para a minha vida, e isso também tem uma base bíblica, eu devo evitar. O fato de Deus manda que você ame, e é mandamento amar, é mandamento perdoar, mas também tem um processo que nós olhamos muito para a palavra que fala de ter prudência, de ter sabedoria e de ter serenidade. O que move uma pessoa que sofre várias vezes uma questão de violência doméstica, ela conviver com essa outra pessoa? Isso é muito difícil de você até aconselhar. Nós sempre aconselhamos, agora sim no âmbito, trazendo sempre para o aconselhamento cristão. Aquele que tem Cristo é nova criatura. Quem não tem Cristo não vai ser nova criatura, ele vai continuar agindo da mesma forma repetidas vezes. Passa a ser sistêmico. A pessoa que está recebendo isso, ela deve se afastar daquilo. Então, o nosso aconselhamento dentro de um casamento. Olha, o casamento é indissolúvel. Nós nunca vamos aconselhar um casal a se divorciar, porque a Bíblia não fala em nenhum momento que incompatibilidade de gênios é algo que vá dar razão para uma separação. Mesmo porque, quando as pessoas que casam, normalmente casam com pessoas completamente diferentes do seu temperamento, às vezes eles vêm de cultura diferente, família diferente, tem casais que a esposa vinha de uma família muito estruturada, tem pessoas que vêm de família desestruturada, tem pessoas que foram adotadas e isso às vezes traz trauma, tem pessoas que não conhecem pai nem mãe, e de repente essas pessoas, numa linha horizontal e vertical, se cruzam. Um traz 5 malas de bagagem, outro traz só uma frasqueira às vezes. Então, para nós, não é nem a questão da mensagem, o aconselhamento o casamento é indissolúvel. Porém, quando isso vai trazer questão de violência, porque daí entra um outro processo. Qual é o fundo disso? Às vezes a pessoa está casada com uma pessoa que é bipolar, uma pessoa que é maníaco, depressivo, uma série de situações que ele também não sabe o que ele está fazendo. Então, é difícil responder nesse sentido, por que uma pessoa age sempre dessa maneira? Mas o nosso conselho é que tenha prudência, e que se acontece a primeira vez, e hoje cada vez mais é o seguinte, muitas vezes a gente aconselha, olha, é a Lei Maria da Penha, porque o que nós vamos fazer? Você tem que daí recorrer para aquilo que também a Bíblia diz, para as instituições constituídas. Em nenhum momento a Bíblia desautoriza a autoridade, pelo contrário, vários textos bíblicos vão dizer assim, olha, antes de tudo você tem que cumprir o que é lei, o que é legal, porque a instituição legal foi feita por Deus também. Uma pessoa que compra um carro, vamos supor, ou ele alugou uma casa, se ele não pagar aluguel, o que vai acontecer? Ele vai ser despejado. No mesmo processo que ele está na penitenciária e dizer que é um crente, ou que é um cristão, que agora tem Jesus, se ele não pagar suas contas, ele não pode se esconder atrás da cruz de Cristo, ele tem que pagar suas contas, ele tem que pagar aquilo que a sociedade determina que ele cumpra. Nós entendemos dessa maneira. Queremos também agradecer a presença desse pilar da Igreja Assembleia de Deus aqui de São José, Dr. Daniel Nascimento, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o professor, palestrante para casais, pastor Fernando, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos seus companheiros da mesa. Boa tarde, amigo que está do outro lado da telinha. Nosso boa tarde especial ao nosso convidado especial, pastor Fernandes. E a minha pergunta que me vem, que nos dias que vivemos atuais, a própria Bíblia diz que a ciência incha, mas o amor edifica. E isso sentimos muita falta nos dias atuais. Não é à toa que hoje o animal irracional, ele é mais racional do que o animal racional.
O homem se comporta como um verdadeiro animal, matando, tirando vida, roubando, assaltando, e o animal ele se torna doméstico, ter mais sentimento e ter mais amor pelo seu próprio companheiro. Mas isso são fatos que precisamos refletir. Mas a minha pergunta que me vem na interpretação, que nós temos hoje em dia muitos que sobem ao altar, que na verdade às vezes é tratado como palanque, mas na verdade é o altar, e precisam, claro, acima de tudo ter a graça de Deus, ter o amor de Deus, mas precisa ter um pouco mais de conhecimento, pois a Bíblia, nós somos sabedores que ela é clara e ela é grande, rica, né? Que ela é composta em parábolas, metáforas, tipos, figuras, depois vem o Pentateuco e assim por diante. O que o senhor tem a dizer para muitos que na verdade, que ministram para muitas pessoas, que no qual ainda não conseguem interpretar e mandar de acordo como pode ser interpretado através do Espírito Santo e do conhecimento, e às vezes fazendo aquela mistura, porque a Bíblia diz e está na Bíblia, mas na verdade não tem que ter realmente um conhecimento mais profundo? Com certeza. Sem entrar assim muito na questão técnica ou processo de exegese e tudo mais, a primeira pergunta foi um pouco em cima disso. Eu lembro que eu tinha um aluno de seminário, um aluno já de um tempo, e ele um dia falou assim: olha, pastor, mas a gente olhando a Bíblia, vê assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então por que a gente está estudando? E é dentro daquilo que o irmão está colocando, que o pastor está colocando. Quando nós olhamos a palavra, a gente tem que olhar a palavra na sua palavra e no seu contexto. No contexto imediato, aquele que está se reportando um pouco antes ou um pouco depois daquilo que você está lendo, e no contexto remoto. O contexto remoto é Gênesis 1. Deus criou o céu e a terra. Ali tem a expressão da Trindade. Deus, o Espírito Santo, e disse Jesus, que é o Logos falando. Então, muitas vezes nós olhamos pregações, olhamos expressões que por ministros, né, que se dizem muitos ministros de Cristo, ou eles se colocam, alguns dizem assim, eu vesti a capa, aquela coisa toda. Mas ele pega um texto isolado e aplica isso como se fosse uma verdade bíblica. Ela é uma verdade bíblica, mas ela é fora do contexto. E tem uma expressão que nós usamos muito, até com os nossos alunos, um texto fora de contexto é pretexto para heresia. O que é heresia? A heresia, a partir de uma heresia que é uma aplicação daquilo que não está na Bíblia, na sua aplicação, um conjunto de heresias forma uma seita. Então vocês vão ver mais nos dias de hoje, algumas seitas por aí, e eticamente a gente não vai dizer o nome, mas até algumas pseudo-cristãs falando em nome de Cristo, mas não tem nada de Cristo. Você vai ver hoje, a Bíblia não fala mais hoje que você precisa ter os patriarcas, isso foi o processo do Velho Testamento, mas você vai ver algumas igrejas que a pessoa diz que ele é o patriarca, então ele fica lá isolado, ninguém fala com ele, e ele entra na igreja como se fosse numa liteira, né, carregado assim nos ombros. Aí você olha para a expressão de Cristo, você diz assim, tem alguma coisa errada nesse negócio. Então, como o pastor estava falando, o altar no Velho Testamento era erigido para sacrifício. Hoje o altar é para nós pedirmos as coisas, não está errado pedir. Mas Jesus, quando nos ensina a oração do Pai Nosso, quando fala em petição, a petição é o quê? Que seja feita a vontade de Deus e não a minha. E tempos atrás também, agora recentemente, falando na igreja, disse, irmão, vocês creem que Deus responde todas as orações? Aí uma irmã, outra falou assim, não, Deus responde todas, ele responde sim ou não. Mas que ele responde, ele responde. Então hoje nós vemos uma série de situações que elas são, na verdade, uma profecia bíblica de que iriam, que vai, e estão acontecendo, muitos falsos profetas, muitas pessoas falando em nome de Deus, muitos sem nenhum preparo. Alguns têm até preparo, mas eles aplicam para o seu bem, o que eu entendo que é até pior, porque às vezes nós vamos ter também, né, pastor, situações, pessoas que nós escutamos pregar e eles têm uma simplicidade tão grande, uma humildade tão grande, mas a transmissão da palavra, você vê que é o próprio Senhor Jesus falando através daquela pessoa. É a expressão do Espírito Santo. Alguns têm muito conhecimento, mas usam aquilo para benefício próprio. Então, a gente convive hoje com esse processo de que a letra mata, mas a letra é no Velho Testamento, nós não vivemos mais no Velho Testamento, não podemos rasgá-lo, mas nós não vivemos mais no Velho Testamento.
O véu que nos separava de Cristo foi rasgado. Então hoje, o próprio Senhor Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ter com o Pai, vem através de mim. Muitos desses, então, infelizmente, né, pastor, podemos dizer assim, pregam o quê? Se você quer ir ao Pai, você tem que vir para mim, para depois eu ser o mediador para Cristo. Isso não é uma verdade bíblica. Então, o preparo teológico é importante. A pessoa se preparar para pregar é importante. Ele conhecer a palavra é importante, porque ele vai falar daquilo que ele crê e ele vai ter convicção de que aquilo que ele está pregando é uma verdade bíblica. Então, nós vamos cada vez mais e está cada vez pior. Queremos também agradecer a presença do nosso artista Gaudério, Jandir Rodrigues. Obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o nosso pastor Fernando José Coelho e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde ao nobre pastor. Boa tarde aos amigos da mesa, o senhor e a senhora de casa. Pastor, nós vivemos num mundo que vivemos de líderes. 4, 5 crianças pegando uma bola, já se espelham aqueles 5 em um líder que vai estar ali no meio. Nós votamos no nosso vereador, no nosso prefeito, no nosso presidente, votemos no nosso presidente do bairro, para que nós tenhamos um líder. Vejo num pastor um grande líder, muitos nos decepcionando lá, um pedófilo lá no meio, coisa e tal. A minha pergunta para o senhor, vejo no senhor um grande líder, já dando conselho aos casais, o que a sua igreja faz para que esse povo que lideram a sua igreja, através do senhor, os seus comandantes, fazem para que se espelhem no senhor e tenham bons exemplos, por gentileza? A primeira questão toda é, o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando ele faz essa declaração, ela para nós hoje é uma declaração muito desafiadora. Uma pessoa, você falar para alguém, olha para mim, se espere em mim, porque eu sou um reprodutor de Cristo. Mas hoje a nossa denominação batista, nós somos no estado todo hoje, é a segunda maior denominação do estado e do Brasil, na verdade, depois dos irmãos da Assembleia de Deus. Mas hoje nós temos, o estado é pequeno, então nós temos perto de 150 igrejas no estado, que estão embaixo da Convenção Batista Catarinense. Só para os irmãos terem uma ideia assim, desse processo institucional e político dentro da nossa denominação. Então, são divididas por associações, cada associação tem um presidente, tem secretários e tudo. Então, o Seminário Teológico Batista Catarinense atende todos os batistas de Santa Catarina. Então, nós promovemos sempre cursos, palestras, encontros, motivações, café com os pastores. Para quê? Para que essa reprodução da palavra venha para os pastores. E estávamos falando agora há pouco, como que eu posso liderar um povo se esse povo não vê Cristo em mim? Como que eu posso falar de Cristo se eu não vivo isso? Como eu posso falar que sou imitador de Cristo se eu não vivo isso? Como eu posso pregar para uma congregação sobre amor, sobre perdão, se eu não vivo isso, nem na minha casa? Então tem várias ilustrações sobre isso. É um menino que chega para o pastor e diz assim, pastor, eu queria morar aqui na igreja, eu posso morar aqui na igreja? Pastor, por que você quer morar aqui na igreja? Eu queria tanto morar com a minha família aqui na igreja. Porque na igreja meu pai vem aqui, ele dá glória a Deus, ele levanta a mão, ele agradece, ele me abraça, diz que me ama. E lá em casa é tudo diferente disso. Ou seja, Jesus chama isso de hipocrisia. Eu visto uma roupa de crente domingo e vou para o culto. E levo uma Bíblia embaixo do braço. E daí tem uma outra ilustração da pessoa que perde o óculos, daí o filho diz assim, papai deve estar dentro da Bíblia, porque você nunca abre a sua Bíblia, então deve estar lá. Então, a pessoa ela já não é nem uma questão do pseudo-cristianismo, é a hipocrisia mesmo. Então, o fato dele ir na igreja, e ele pensa assim, nesse processo, do ser igual a Cristo, ou de se espelhar numa liderança saudável, ser uma liderança eficaz, que a liderança não é mandar, mas é reproduzir pequenos cristos para os outros.
você vê isso nitidamente. A pessoa, ele pode chegar na igreja, ele dá uma boa oferta, ele dá um dízimo, aquela situação toda, mas a palavra, um dos temas que a Bíblia mais trata é sobre finanças e dinheiro. Deus não exclui isso da sua palavra, mas em nenhum momento Deus manda que você é obrigado a dar dinheiro para a igreja. Isso é um outro papo, isso é uma outra situação. Deus quer compromisso, e o compromisso começa com a pessoa que teme a Deus. Um bom líder teme a Deus. Um bom líder segue os passos de Jesus. Jesus, na última ceia, Jesus, irmão, ele chega na última ceia, reúne todo o seu apostolado, sabendo que um deles ia o trair, ele tira suas vestes e ele vai lavar os pés dos discípulos. E ele fala o que Pedro diz assim: não, senhor, o senhor não pode fazer isso. Ele falou: Pedro, eu estou fazendo porque eu quero ensinar vocês o que vocês vão ter que fazer. Aí volto naquilo que o pastor levantou. Muitos hoje, pelo contrário, se julgam maiores que Cristo e pedem para que os seus membros lavem os seus pés. Isso não é sinal de liderança nem nada. Isso nós chamamos até de defraudar a palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus era humilde. O Senhor Jesus, quando falava de perdão, ele não se subjulgava, ele era firme. Então, um líder, para se espelhar no caráter de Cristo, ele tem que olhar para aquilo. O primeiro processo é a humildade, reconhecer seus erros. A própria Bíblia diz assim: escute mais e fale menos, né? Da sua boca procede bênção e maldição. No Velho Testamento, Deus lá em Deuteronômio coloca sobre o povo, diz assim: ó, eis que ponho diante de vós hoje bênção ou maldição, o que você escolhe? A escolha de muitas vezes os processos que vivem nas nossas vidas não é por um ato de maldição, por questões espirituais. No nosso meio fala-se muito em demônio, isso. Muitas vezes não é, são porque consequências dos meus atos mesmo. Eu decidi fazer errado. Então, o que decide em seu benefício e através, aí sim entra o processo religioso, ser beneficiado, ele é um mau líder. Aí quando nós olhamos mais profundamente no estudo bíblico, vai falar de sacerdócio real e sacerdócio maligno. O sacerdócio maligno, ele causa cativeiro espiritual nas pessoas. Ele oprime. Então você vai ver alguns grupos que têm alguns pseudos líderes desse, que eles são até com depressão. É o pessoal que não crê que Deus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que você tem alegria em Cristo. Eles estão dizendo assim: não, o meu líder, para não dizer algum pastor, né? Ele diz que se eu fizer isso é pecado, se eu fizer isso eu estou amaldiçoado, se eu não fizer isso, eu bati o carro porque eu fiz isso, caiu uma pedra na minha cabeça, eu quebrei a perna por causa disso. Ele sempre associa a um processo que não é de Jesus. A Bíblia é muito clara: pela graça é que nós somos salvos, a salvação em Cristo. Não foi por nenhum pagamento, por mérito nosso. Eu não tenho que fazer uma série de obras para receber a graça, por isso que é graça. E a expressão da palavra graça quer dizer favor imerecido. Eu não merecia ter o que eu tenho, mas Deus e Jesus, na sua soberana graça, entendeu em vir do céu e resgatar a humanidade. O nosso convidado central de hoje, ele é professor do Seminário Teológico de Teologia Batista, também é assistente executivo adjunto da Convenção Batista Catarinense, é psicólogo, teólogo, também é professor de casais. Fernando José Coelho, carioca? Não, paranaense. Paranaense. Nada contra os cariocas, eu sou paranaense. E também queremos aqui deixar o nosso abraço, o nosso reconhecimento pela ótima gestão que eles estão desenvolvendo. O nosso querido pastor Jusemar e também o nosso querido pastor Jonas, que deveria estar aqui hoje, mas devido a um acidente com a sua família, ele teve que se deslocar para São Paulo. Ele ligou para a nossa produção, nem falou comigo: eu não vou poder ir, aconteceu um acidente, mas vai estar lá um pastor que é melhor do que eu ainda. Vocês não se preocupem.
Não quebre a programação de vocês. Ah, que pastor maravilhoso, né? Ó. Que pastor maravilhoso, Jonas, né? Ó. Ah, o cara fala isso. Vamos aplaudir então o pastor Jonas? Meu Deus. Ah, que maravilha, né? Ó, que maravilha. Só olha a humildade do cara. A humildade. Não vamos quebrar a programação de vocês. Nem falou comigo. Eu já digo, não pode desmarcar, hein? Não pode desmarcar. Ligou para a produção e vai vir um pastor que é melhor do que eu ainda. Ah, o cara é muito humilde, né? E o cara é um gênio, né? É um gênio. É um gênio. Muito bem, então nós vamos dando a sequência à nossa mesa redonda de hoje. É com alegria que a gente está vendo aí o retorno da nossa apresentadora mais premiada de Santa Catarina. Ela esteve nos Estados Unidos fazendo um check-up, fez lipo, fez botox, cortou cabelo, enfim, está nova. Obrigado pela sua vinda, seja bem-vinda, o programa é seu. Cumprimente o pastor Fernando e faça a sua pergunta, por favor. Obrigada, Tadeu, não fiz lipo não, tá? Pastor, que honra tê-lo aqui no programa e que tema interessante. Eu gostaria de falar sobre um tema polêmico. A Constituição diz que casamento é formado por um homem e uma mulher para a constituição da família. E o que o senhor pensa dos novos casamentos? Os novos casamentos. Os de gênero, você fala, né? Ou a questão de homem com homem, mulher com mulher. Eu fico com a Constituição, porque a Constituição vem também, até por causa do direito romano, que o direito romano também vem através da Bíblia. Então eu fico primeiro com a Bíblia e, claro, com a nossa Constituição. É muito complicada. Você sabe que tem algumas situações que, às vezes, tem alguns municípios pequenos nossos, em Santa Catarina, onde tem só uma igreja nossa, uma congregação, que alguns pastores, o pastor, ele dentro da nossa denominação, ele precisa passar alguns processos para ele poder celebrar um casamento, até a questão legal, tem que passar no cartório, mas ele também pode fazer isso na igreja como mesmo, Rodrigo, como oficiante ali também, mas ele tem esse poder. Acontece que quando, nessas situações, ele também pode ser chamado no cartório para celebrar um casamento com efeito civil. Então, se ele chega lá no cartório e tem lá duas mulheres, como que ele vai trabalhar isso? Daí nós não fazemos. Agora, recentemente, uma juíza não quis fazer um casamento, eu não sei se eram duas mulheres ou dois homens, eu não recordo bem, por esses dias. Ela disse, eu, em razão da crença e da minha fé, eu não posso realizar. Eu não vou realizar. E a Constituição também diz que eu não devo realizar. Gera uma polêmica, porque nós entramos em todo esse debate, essa discussão. Daí, ontem nós falávamos muito disso, da questão da homofobia, do que é, do que não é. Se você falar qualquer coisa que possa parecer que é para eles, o processo de homofóbico gera uma discussão sem tamanho. Então, nós temos que tomar um cuidado tremendo com aquilo que nós falamos. Alguns pastores de algumas denominações têm até sido ameaçados de prisão, alguns são recolhidos. Então, nós entendemos o seguinte, casamento é homem, sexo masculino e feminino, gênero. É homem e mulher, porém, entra a questão do masculino e feminino, onde dá toda essa discussão dessa questão do gênero. Porque ele é um homem, mas ele, no gênero, ele entende que ele possa ser feminino. Ela é mulher no sexo, mas ela entende que ela pode ter situações ou traços masculinos. Aí você tem o bissexual, o heterossexual, o homossexual e o assexuado, que é aquele que ele mantém a questão assim, da questão biológica dele ser homem ou mulher, mas ele não tem uma atração pelo outro sexo, ele gosta, ele ama de outro. Então, hoje, aí volta para aquilo que você estava falando, como que você vai trabalhar as suas crianças, os seus filhos, diante de tanta informação, e é um bombardeio de informações e opiniões diferentes. Porque então, daí o seu filho diz assim, não, mas lá em casa, eu não tenho um pai e uma mãe, eu tenho um pai e uma mãe, mas são dois homens. Aí o seu filhinho chega em casa e diz assim, mas espera aí, lá em casa eu tenho um pai e uma mãe, como é que acontece isso?
Aí se ele está na igreja, ele é ministrado na escola dominical, ele é ministrado dessa maneira. Então, é um processo muito complicado. Hoje a gente volta naquela situação de que qual o alimento que temos dado e como você fortalecer isso dentro da sua casa, criar seus filhos nessa perspectiva da sociedade que muda a cada dia e deles entenderem que eles têm que se manter dentro dos preceitos da família. Mas um casal, uma família é homem, mulher, que é o preceito bíblico, a gente não pode abrir mão disso. Os princípios da palavra são inegociáveis. Nós não negociamos o princípio da palavra. Nós cremos que ela funciona assim e ela é também para os dias de hoje. Negociar isso só vai trazer mais problemas de discussão. Então, isso numa visão micro. Numa visão macro, a igreja de Cristo, Cristo não veio e colocou uma placa para nós. As placas apareceram muito tempo depois. 1500, depois do ano 1500 ou mais, 1600 na verdade. 1600 para 1700 começaram a ter mais denominações. Né? Aí é que começou, e a denominação saiu para quê? Não, eu gosto mais de estar numa igreja X. Eu gosto mais de estar na igreja assim. Eu gosto que eles se vestem dessa maneira. Eu gosto porque lá eles têm um tipo de abordagem diferente. Eu gosto porque eu me sinto bem ali, não importa. Nós vamos ver pessoas que moram do lado de uma igreja cristã, genuína, que prega a palavra, mas ele anda 1 quilômetro, 2, ou anda de carro para ir numa igreja, porque ele gosta. Aí é um outro processo. Então, na visão macro, Cristo não estabeleceu placa de igreja. Então, todos nós, aqueles que professam a Cristo, eles estão embaixo da mesma condição de filhos de Deus. E esta questão é que nós não podemos nos calar, nós temos que nos levantar e dizer, não, a Bíblia diz isso, a nossa defesa de fé, a minha apologia, ela é bíblica, não da minha denominação. A minha denominação, ela faz sentido para mim, mas eu não posso fazer com que ela seja sentido para todo aquele que é cristão. O cristianismo tem que, e nós temos que lutar para isso. O apóstolo Paulo, num livro dele, fala lá em Gálatas que devemos fazer o bem a todos enquanto é tempo, principalmente aos domésticos da fé. O cristianismo vive hoje uma situação de que nós às vezes chamamos de fogo amigo. Os de dentro de casa é que jogam bomba contra a gente, né? Aí você vê o seguinte, ontem a gente estava discutindo essas questões assim, elas são muito corriqueiras, muito cotidianas, mas nós não paramos para pensar muito. Nós, às vezes, defendemos muito forte uma bandeira, mas nós não explicamos por que nós defendemos aquela bandeira. Aí somos taxados de alguns processos homofóbicos, fanáticos e um monte de coisa. Eu não bebo, eu não faço isso, porque não é porque é proibido. Uma certa vez, um outro irmão lá nos Estados Unidos, eu trabalhei 10 anos lá numa igreja batista, ele falou assim, estava no avião com outro evangelista. E ele todo tatuado, né? Ele tinha tido uma situação antes, ele era da classe média alta em São Paulo, mas se envolveu com droga, ficou preso. E nesse período que ele ficou preso 1 ano, tatuou o corpo. Mas ele converteu-se, nesse ano, ele leu 22 vezes a Bíblia lá dentro. Tem muito tempo, né? E ele está lá, ele esticou os braços e tinha 2 senhoras atrás e falou assim, que legal essa tatuagem. Do que é? Ele falou assim, isso aqui é do tempo que eu não entendia direito, então ficou. Por quê? Não, porque hoje eu tenho Jesus. Aí uma delas falou assim, você é crente, né? Crente é muito chato, crente não pode nada. Eu falei assim, como assim não pode nada? Crente não pode fumar, não pode beber, não pode ir em baile. Ele falou assim, quem disse que não pode? Pode, posso, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso ir em baile, eu posso me drogar, eu posso tudo, só que eu não preciso. Ou seja, às vezes as pessoas se agarram em umas coisas e nos taxam, ou seja, aquele que não é do mesmo grupo, ou não faz parte daquele núcleo, ou às vezes daquele gueto, ele fica à margem. Então, quando fala-se muito nessa questão de homossexualidade, de homofobia, o que acontece? Nós não somos contra. Deus manda, mas Deus é amor, é verdade. Deus ama o pecador, mas Deus não pode amar o pecado. É isso que a Bíblia está falando. Agora no show da tarde, vem aí essa fera, renomada cantora, Lohane Berger!
Jesus. Toda honra e glória ao Senhor. Aleluia. Quando você já não suporta mais, a situação te faz chorar. Desistir é o que se passa na mente. Diz pra Deus aonde estás. Deus não esquece os seus filhos que clamam. O seu clamor Deus já ouviu. Vai entrar com providências agora. Não há quem possa te deter. Ele entra nessa guerra e te faz vencer. Não há mal que ele não vença, ele tem poder. Este mar bravio não vai te afogar. Jesus Cristo te conhece e não vai te deixar. Se for preciso na fornalha ele entrará, pois o seu nome é Jeová. Quando a sua família está destruída, o Senhor entra e restaura. Amém? Deus não esquece os seus filhos que clamam. O seu clamor Deus já ouviu. Vai entrar com providências agora. Não há quem possa te deter. Ele entra nessa guerra e te faz vencer. Não há mal que ele não vença, ele tem poder. Este mar bravio não vai te afogar. Jesus Cristo te conhece e não vai te deixar. Se for preciso na fornalha ele entrará, pois o seu nome é Jeová. Ele entra nessa guerra e te faz vencer. Não há mal que ele não vença, ele tem poder. Este mar bravio não vai te afogar. Jesus Cristo te conhece e não vai te deixar. Se for preciso na fornalha ele entrará, pois o seu nome é Jeová. Pois o seu nome é Jeová. Pois o seu nome é Jeová. Aleluia. Ok! É Lorraine Berger. Isso mesmo. E agora é o seguinte, como é que está o senador? Então, ele é primo do meu marido. É, mas tá bem. Eu não conheço ele. Me disseram que ele tem medo de avião. Pois é, Me disseram que tem medo de avião, né? Você já conhecia o pastor Fernando? Não, eu não conhecia, mas paz do Senhor, irmão. E o pastor Rodrigo, tu já conhecia o pastor Rodrigo? Também não. Mas paz do Senhor também. Sabe que aqui é o seguinte, aqui a gente vai descobrindo, parece que o cara lá de cima é o seguinte, né? Ele começa a fazer uma escala, né? Escala, ele vai deixando os melhores para os finais, né? É uma coisa assim, é uma coisa que a gente não consegue controlar. Porque quando a gente convida um convidado central, a gente nunca duvida da capacidade. E a gente nem pede que ele venha para cá ser uma pessoa que não é. A gente quer que ele fale dentro do seu conhecimento. Todos nós somos limitados. Então ele fala dentro do seu conhecimento.
E para a sorte da produção, tem vindo sempre um melhor do que o outro. É verdade que aqueles que vieram em janeiro, ano que vem, eles vão poder se redimir. Eles vão poder aprender mais. E como que eles vão aprendendo mais? É vendo os vídeos como esse que vai ficar lá na página do YouTube, no Show da Tarde. Obrigado pela sua vinda. E você já tem CD já? CD? Não tem CD, mas eu quero gravar CD. O CD é um pouco caro, né? Assim, e no momento a gente está estudando assim as propostas, né? E qual é a tua igreja? Assembleia de Deus. Da onde? De Barreiros. De Barreiros? São José? O pastor Osiel. Pastor Montanha e o pastor Anilson, né? E o pastor Daniel também ali, você também pastor ali, ó. Obrigado pela sua vinda, sucesso! Obrigada. Ok, vamos aplaudi-la, É o Show da Tarde, ao vivo, para todos os catarinenses. E é uma verdade mesmo, né? As pessoas que a gente convida para ser figura central, a gente não compromete ele para que ele seja um super-herói. A gente quer que ele fale dentro do seu conhecimento, dentro do seu currículo, dentro de uma naturalidade, como o pastor Fernando está se conduzindo, né? E o líder, ele é um reprodutor, isso é bom, né? Isso é bacana, a gente aprende com as pessoas, né? Mas a gente também tem que criar, Queremos então agradecer a presença também dessa liderança do nosso estado, da grande Florianópolis, mas aqui do município de São, muito amigo da Deliana Dal Ponte, muito amigo do ex-ministro Manuel Dias, que vai estar conosco nesse mês de outubro. Obrigado, doutor Valmor Matei, pela sua vinda. Cumprimento os pares, o pastor Fernando, e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, boa tarde, colegas da mesa, boa tarde. Terça-feira gostaria de estar aqui, mas infelizmente não foi possível. E para isso fiz uma ginástica antes de voltar com aquele temporal lá de Veneza, a hora que tua esposa me ligou. Mas, nobre padre, pastor, o deputado do PT, infelizmente, semana foi tão infeliz, ele já é desde o início do PT, na sua trajetória, né? Desde 1980, naqueles idos. E ele diz, fulano é criminoso, fulano é bandido, fulano é ladrão, fulano é ladrão. Mas estão há 12 anos no poder. Será que não... Por que não denunciaram durante a campanha? No seu primeiro dia de mandato os denunciaram. Será que foi preciso primeiro a dita oposição que eles dizem, denunciá-los para depois fazer o contraponto? Mas o que me leva, pastor, é o seguinte, eu vindo de casa, eu fiquei imaginando o seguinte, outro dia, viu, Tadeu? Eu peguei uma estrada e não tinha sinalização, e eu olhei para frente e ela não tinha fim, só havia uma luz lá no final do túnel. Encontrei um pastor aqui à minha direita e disse, pastor, o que eu faço? Faz isso. Mais adiante encontrei outro pastor e ele, agora, pastor, faz isso. Eu passei por 22 pastores e estou confuso. Qual eu devo seguir? A de Papa Francisco, que está pedindo que os pastores se unam e falam a mesma língua universal, ou a de cada um que me deu um novo rumo? O senhor deve seguir a orientação de Cristo, né? Que é maior e superior tanto a qualquer pastor como o próprio Papa. Quando nós seguimos a Cristo, ou seja, seguimos a palavra dele, nós vamos sempre ter o melhor caminho. O melhor caminho é ele. Nós voltamos a repetir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, vai ao Pai. Não será em nenhuma confundido. E é o que nós estávamos tratando em algumas abordagens aqui. Quando confiamos ou colocamos a plena confiança no homem, em algumas situações nós podemos até, por causa da humanidade, da nossa fragilidade, por tantas perfurações que a nossa alma tem, às vezes estamos alegres, tristes e muitas situações de sentimento, e isso algumas vezes, uma situação dessa nos leva a fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer, e a Bíblia diz isso, né? O mal que eu não quero eu faço, o bem que eu tenho que fazer eu não faço muitas vezes, mas Cristo é perfeito. Então, não é nenhum recado, nenhuma receita de bolo, é a palavra. Quando seguimos a Cristo, nós temos o melhor caminho. Evidente que a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. O processo é nós entendermos quem são os bons conselheiros. E isso vai quando nós vamos aos pés da cruz de Cristo e Ele nos aponta, olha,
Você pode confiar, ter confiança e seguir, porque você está no melhor caminho. Eu tenho 26 anos de casado. Eu confesso para vocês que nem sempre eu e a minha esposa temos o mesmo pensamento ou a mesma linha e concordamos 100% naquilo. O processo nosso hoje, voltando para aprendizado, família, liderança, é aprender com o outro e muitas vezes o processo de renúncia. Então, quando nós renunciamos a nós mesmos e entendemos que aquele caminho não é o caminho correto, eu sempre tenho, como você acabou de falar, a luz no fim do túnel sempre é Jesus. O salmo mais conhecido que todos vocês possivelmente conhecem, que é o Salmo 23, fala do quê? Davi fala numa expressão assim de desamparo e de confiança, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz que vai andar por pastos verdejantes, e ainda que ande por lugares de sombra e de morte, não pode ter mal nenhum. Então, seguir a Cristo. Queremos também agradecer a presença do nosso ídolo da música brasileira, que já realizou o show esse ano no Rio de Janeiro. Ano passado foi a revelação, justamente no lançamento do seu novo CD. Rogério Blum, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o pastor Fernando e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, pastor. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma pequena reclamação. As pessoas ficam dizendo que a saúde já está boa em São José. Na realidade, está faltando médico. Você chega de manhã, já tem que ir de madrugada e já não tem mais fila. Para os idosos, já fechou há 1 mês e pouco. Então, quer dizer, não adianta ter preferência se não tem. E médico é deslocado para outros municípios, para outros bairros, justamente por falta de médicos. E as filas voltaram tudo de novo. E a gente vê as pessoas de muita idade indo de madrugada e voltando, como aconteceu comigo hoje. Pastor, na realidade, eu fico feliz quando eu vejo alguém que tem conhecimento. A doutrina de Jesus, o seu evangelho, desde antes até de Moisés, ela é muito difícil de ser entendida. E muita gente usa a seu bel prazer, como o amigo acabou de dizer. O pastor, ele é um orientador. Então, a cada hora que o pastor chama para si muitas coisas, eu me aborreci com um pastor no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus, desculpa falar, mas é verdade, porque o que ele falou foi coisas pessoal dele, e eu não concordei. O meu filho disse para ele, eu não concordo, porque ele trouxe assuntos particulares, e do momento que nós queremos levar a palavra, ou o ensinamento, nós temos que falar em Jesus. As minhas coisas particulares são depois, é aquilo que o senhor falou agora há pouco. Deus não cobra, Jesus não pede nada de dinheiro, cada um ajuda, mas tem que ter a sua responsabilidade. E esse é o fato maior, e que muita gente não tem. Eu sou espírita kardecista, estudo todos os dias, porque eu quero tentar chegar a algum lugar, e quero tentar levar esta palavra, o meu conhecimento, para muita gente que precisa. Mas gostei muito de todas as suas colocações, e só tem uma pergunta aqui que fala assim: o que deve-se fazer os cristãos se tiverem um filho pródigo ou filha? Que eu acho uma das parábolas mais emocionantes, e cada vez que eu falo eu me emociono, porque eu gosto de explicar, não só falar a palavra, explicar. E quando eu vou explicar eu me emociono, porque a palavra é muito bonita. Esse próprio texto que é de Lucas 15, ele fala de 3 parábolas, né? E quando fala em filho pródigo, o pródigo é aquele que esbanjou tudo. Então hoje não é muito diferente, mas é interessante que a abordagem que Jesus faz
é sempre do caráter dele de humildade, do caráter dele de ser ensinador, do caráter dele de ser educador, de ser discipulador, de ser disciplinador, mas acima de tudo é num caráter que é o caráter de Deus, que é de amor, e de perdão, e de compreensão, sem negociar princípios e nada do que vá ferir a palavra. A Bíblia é muito clara quando fala de princípio de autoridade. A Bíblia fala de uma autoridade real que Jesus dá para aqueles que conduzem a igreja dele, não a denominação, mas a igreja dele, de uma autoridade delegada que este que está à frente da igreja passa para os outros, e fala de autoridade assumida. Essa autoridade ela é maligna porque ninguém deu e a pessoa assumiu. Pode dizer assim, mas o que você está fazendo? Mas não era o Tadeu que tinha que fazer? Desculpa usar o irmão. Não, mas é que ele estava fazendo errado, eu achei que eu estou fazendo melhor que ele. Isso não é bíblico. Então Jesus, nessas parábolas em específico, ele trazendo o seguinte, ele traz as pessoas do natural para o espiritual. Sempre a aplicação é essa. Jesus não vem com um conjunto de doutrina para a pessoa se espiritualizar e para ele ser um santo de uma hora para outra. Ele não, ele diz, olha, você está nessa situação, mas você pode chegar nessa. Quando ele fala da ovelha perdida, quando começa, da 100ª ovelha, ele fala do pastor. O pastor de ovelhas naquele contexto histórico ali, social, ele precisava ter 100 ovelhas, que era o que dava lucro para ele. Ele não podia perder nenhuma. Então ele fala, quem que vai perder uma ovelha não vai atrás, vai buscar, vai tratar e vai trazer. Aquele redil de ovelhas no deserto não tinha portão. O portão, daí Jesus fala da porta, o portão era o pastor. Ele ficava de costas para o rebanho e de frente para se tivesse algum perigo. Aí ele fala na mulher que perdeu uma moeda, e ele fala então do filho pródigo. Ele vem trazendo uma proporção de 100, uma perda de 1 para 100, de 1 para 10 e chega de 1 para 1. 2 filhos, um pede herança e vai embora, gasta tudo. Ele chega a um ponto que ele gastou todo o dinheiro, foi para um lugar muito longe e as pessoas não queriam nem dar a lavagem dos porcos para ele. E ele cai em si e pensa assim, puxa vida, lá na casa do meu pai, lá na fazenda do meu pai, os empregados têm pão que não chega a sobrar pão. Parafraseando o texto, a Bíblia não diz exatamente isso, mas nós podemos entender que é assim. E eu larguei tudo e vim para cá. Bom, eu vou voltar, pedir perdão e vou dizer que eu não sou digno de ser chamado mais filho dele, mas que ele me acolha. Então, hoje, trazendo para a pergunta sua, como tratar o filho pródigo? Da mesma maneira que Jesus tratou e que Jesus nos ensinou a tratar. Esse pai recebe o filho de volta com grande alegria, coloca roupas novas nele, sandália, que daí tem toda uma simbologia bíblica de autoridade e tudo, e diz assim, olha, esse estava perdido, esse estava morto e reviveu. A família tem que entender isso. A pessoa fez errado, tem problema com droga, uma série de situações nós não podemos jogar fora. Quando volta, tem que abraçar. Agora é o seguinte, as coisas são dessa maneira, não negociar princípio. Nós temos que tratar os nossos filhos que são bênçãos do Senhor, são presentes do Senhor. Ao invés de lançar maldição, dizer assim, olha meu filho, eu amo profundamente você, você fez errado, você vai pagar por isso, não tem como ser diferente. Hoje de manhã, eu creio, no Jornal da Manhã, vendo uma mãe que levou o filho, fugiu um menino de 17 anos, mas com 5, 6 na casa, no centro de custódia, né? Lorena, em São Paulo. E ele, disse que desesperado, ligou para a mãe foi ao encontro dele, o rapaz todo sujo, todo desorientado, uma série de situações. Ela pegou, limpou o rapaz, levou ele lá de volta, falou, não, você tem que ficar aqui. Às vezes nós fazemos uma inversão de prioridades, achando que nós vamos melhorar a vida dos nossos filhos, protegendo e os livrando de cumprir aquilo que eles têm que fazer. Queremos também agradecer a presença dessa celebridade da Igreja Batista, da Convenção Batista, nosso querido pastor Rodrigo. Celebridade. Que prazer e emoção que a gente está recebendo aqui mais uma autoridade junto conosco, passando essa energia para todos nós, e nós somos gratos por isso, porque pastor é uma obra de Deus, pastor, eles vivem para nos ajudar, essa é uma
é uma realidade. Por isso, da minha gratidão, eu acho que da de vocês também, Obrigado, pastor Rodrigo, pela sua vinda. Por favor, cumprimente os pares, cumprimente o pastor Fernando e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, pastor Fernando, meus amigos à mesa, telespectadores. É sempre muito bom, muito alegre estar aqui com o Tadeu. É muito gratificante, nós aprendemos bastante. E interessante que tudo sempre volta para a família, né? A gente às vezes sai um pouquinho, vai para um rumo, vai para o outro, mas tudo sempre volta na família. Que creio eu, como até o próprio pastor Fernando falou, é o nosso primeiro núcleo, né? É a nossa primeira expressão de sociedade, é a nossa família, é o que nós vivemos em casa. É assim que nós começamos a entender o mundo. E hoje nós vivemos um momento em que é mais fácil você separar do que casar, né? Hoje as pessoas entram no matrimônio, pastor, com uma frase que eu não gosto. Entra no matrimônio assim, junta, né? Vai lá, mora junto, se não der certo, separa. Como se o matrimônio fosse algo descartável. Alegando, inclusive, até que o casamento é uma instituição falida. Pastor, o senhor concorda com essa frase? E qual o papel da igreja nisso tudo? Como nós podemos fazer para reverter esse quadro? Falar em que casamento é uma instituição falida é, na verdade, uma falácia. É uma inverdade dentro daquilo que nós cremos, do que a Bíblia fala e daquilo que nós estamos falando aqui. Na verdade, é a instituição mais sólida que existe, a família através do casamento. Agora, o que você estava levantando é o seguinte: as pessoas precisam de amparo, precisam de segurança, as pessoas cada vez mais precisam estar parecendo estar seguras. Existe um processo que as pessoas se convencem de que te convenceram que está tudo bem. Na verdade, a Bíblia fala, né? Jesus fala em Mateus 7 que a casa construída sobre a areia, ela vem um vento, qualquer vento derruba. A casa construída na rocha, ela fica. Agora, como que nós vamos saber, olhando para uma casa, se não foi você que construiu, se os alicerces dessa casa estão firmados na rocha ou se os alicerces estão firmados na areia? Só quem construiu. Então, quando construímos uma casa, nós temos que firmar na rocha, que é o Senhor Jesus. Então vai vir vento, vão vir problemas com a família, vão vir problemas financeiros, vão vir problemas de relacionamento, problemas com os filhos, mas são ventos, são tempestades, mas não vão fazer a casa cair. Quando as pessoas que não têm essa estrutura, ou pensam ter no outro, e o outro não oferece isso, entra naquilo que foi comentado agora há pouco, até às vezes com um processo de violência. Você vai ver, nós conhecemos pessoas que passaram com 4 casamentos, 3 casamentos, 6 casamentos. Na mídia mesmo você vai ver gente aí que casa e separa 9 vezes, 10 vezes. Por quê? Eu não me dei bem com esse, quem sabe com esse agora eu vou dar. Mas já parece assim, uma morte anunciada, né? Tem um tempo de validade. Aquele relacionamento ele vai ter um tempo de validade. Se não der certo daqui 1 ano ou 2, e invariavelmente não vai dar certo, porque ele já disse que não ia dar. Então hoje, o casamento sólido é o que está firmado na rocha. Então nós não podemos concordar e nem orientar para que aconteça essa situação. Olha, se não der certo, você separa. Eu aconselhei muitos casais em muitas situações, e às vezes, olha pastor, eu não sabia que era assim, eu casei com a mala. Falei, minha filha, se a mala tem alça ou não tem alça, agora você tem que carregar para o resto da vida, porque foi um voto que você fez até diante de Deus, que até que a morte os separe, para muitos, como diz o pastor Cláudio Duarte, é muito tempo, né? Agora no show da tarde nós queremos ouvi-lo, pastor Dr. Daniel Nascimento! Mais uma vez, boa tarde. Estamos aí numa mesa no qual está tirando muitas dúvidas sua, que está aí do outro lado da telinha, perguntas que você gostaria de fazer e não pode, mas os nossos companheiros aqui da mesa, com as sabedorias no qual Deus concedeu e mediante seus estudos conseguiram adquirir, ao nosso excelentíssimo senhor pastor, no qual está representando muito bem como convidado especial. E o que me chama mediante as perguntas e suas posições, sobre os chamados para servir.
E quando se fala dos chamados para servir, e é base bíblica, vamos para a atualidade. Todos nós, uma família, um homem quando ele chama uma mulher, é para um servir o outro e constituindo família. Um pastor, quando ele é chamado para servir, é para que ele possa entender, como já foi mencionado, que o papel dele é servir e não ser servido, não se abrindo os braços e se achando Deus. Um político, quando ele é eleito, ele é chamado para servir e não ser servido. E nos dias de hoje, na verdade, quanto mais degrau a gente sobe, somos sabedores e queremos ser servido e não servir, pois isso está fora do contexto bíblico. E somos sabedores que a Bíblia, às vezes, porque, como foi bem colocado e bem perguntado também, é sobre usos e costumes e assim por diante, como foi mencionado. Porque tu é crente, crente pode, crente não pode. Ora, se nós somos livres para fazer tudo. Aí a Bíblia diz bem claro, todas as coisas me são lícitas. Agora cabe saber o que convém e o que não convém. E quando somos chamados para tal delegação, que todos nós temos uma vocação, nós devemos saber que no qual o que é viável e o que não é viável, o que é legal e o que não é legal, o que é moral e o que é imoral. Pois se todos nós temos uma responsabilidade, todos nós estamos para servir a sociedade, para servir a família, para servir o nosso credo religioso, para servir a política e para também ser servido. Basta nós sabermos qual é a nossa posição. Queremos também cumprimentar a CF, que lançou também um folder falando sobre a Outubro Rosa, onde a mulher deve fazer o exame das 2 mamas. Isso é importante. Parabéns à CF, onde o Dr. Rogério Correia é presidente. Obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente os pares. Faça a sua pergunta para o nosso convidado central, o pastor Fernando José Coelho. 3 passinhos até a frente. Recebendo os aplausos! Boa tarde, pastor Fernando, Tadeu, companheiros da mesa, telespectadores. Nos últimos anos, nas últimas 3 décadas, o mundo tem passado por grandes transformações, né? Tudo se transforma muito rápido. Tecnologia, medicina, arquitetura e a família também passa por esse processo. Tanto é verdade que agora os próprios casais estão reduzindo o número de filhos, até inclusive alguns optando por não ter filhos. Inclusive a previsão é que nas próximas décadas o Brasil, o mundo, vai ter muito mais idosos do que jovens, né? E como é que as igrejas, como é que as famílias estão se preparando para essa nova realidade familiar que vai se constituir na face da terra? Como é que isso está se dando no dia a dia? É um tema que, na verdade, não tem se pensado muito nisso, em termos assim, institucional, nesse processo das igrejas estarem ensinando isso. Nós temos pensado em algumas abordagens nesse sentido, mas, pelo menos dentro da nossa denominação, nós não temos pensado profundamente nesse processo, de o que fazer daqui 10 anos, 15 anos, porque muitas vezes nós pensamos assim, no processo do crescimento da igreja. Hoje, a média de idade, essas intergerações, elas estão ficando cada vez menores, de juniores, de crianças, de adolescentes, de jovens, e ela está ficando, realmente, a igreja está ficando com pessoas mais velhas. Por quê? Porque o índice de natalidade baixou muito. Não existe uma preocupação, mas nós ainda não paramos muito para pensar, estudar e fazer um projeto. Ele precisa ser feito. De como que nós vamos nos preparar para dar essa estrutura para que essa questão ela seja abordada de uma maneira para o social também. O que acontece hoje? Como você estava falando, mudou muita coisa. O princípio da palavra não mudou, a aplicação do evangelho também não mudou, mas nós precisamos, a igreja precisa cada vez mais estar contextualizada. Hoje, você vê uma série grande dos nossos juniores e adolescentes das nossas igrejas, eles não carregam mais a Bíblia. Então, se dentro da igreja você não tiver essa percepção que eles, não é que eles não querem carregar, eles têm num aparelhinho que todo mundo tem aqui, chamado celular e smartphone.
ali eles têm tudo. Então, se ele está mexendo naquilo, muitas vezes, ele, na maioria das vezes, nós queremos crer nisso, claro, que ele está mexendo em Bíblia, ele está fazendo... Esses dias atrás, numa das igrejas que nós temos, estava conversando com uma menina, ela falou assim, eu falei, vocês vão ter uma classe? Não, tem tudo aqui, uma gincana todinha no smartphone. E chega lá na classe, ninguém leva a Bíblia deles, é tudo nesse sentido. Então, a igreja precisa estar contextualizada para entender que, ainda que vá diminuir, porque o que acontecia? O que nós tínhamos um grande número de pastores, seminaristas, pessoal que trabalha nas lideranças das igrejas, eram muita gente. Como você está falando, como está diminuindo o ingresso de pessoas nas igrejas, por conta do processo também de natalidade, nós temos que focar mais e dar mais estrutura, aí sim, é um projeto nosso, dar estrutura para esses poucos que estão nas igrejas. Capacitá-los mais, para eles não serem assim um perdido na multidão. E é um processo que nós temos que estudar muito. Na verdade, nós não temos feito muito isso ainda não. Precisamos fazer, eu confesso. Todos nós vamos ficar de pé, inclusive o pastor Fernando também, porque é o show da tarde, ao vivo. E mais uma vez nós queremos agradecer o carinho do Seminário Teologia Batista, o nosso diretor lá, o pastor Jonas. Só quero fazer um convite, se você permitir. Na próxima quarta-feira, dia 14 de outubro, às 9h30 da manhã, no auditório da Faculdade Estácio de Sá, lá do Itacorubi, Dr. Delton Dallagnol, que é o segundo nome da Operação Lava Jato, ele é cristão, ele é da Igreja Batista lá do Bacaxiri, ele vem falar a respeito das 10 razões contra a corrupção. E é um espaço aberto, não tem nenhuma placa lá de igreja, nem nada, mas é de interesse público. Então, se você puder ir, vai ser muito bom para você. É pastor Jonas de Souza? Não, é o Delton Dallagnol. Não. Do seminário. Jonas de Oliveira. Jonas de Oliveira. Então, queremos agradecer o carinho do nosso presidente, nosso diretor do Seminário de Teologia Batista, Jonas de Oliveira. Sim. De Oliveira, que está lá em São Paulo. E, é claro, agradecendo mais uma vez a todos os militantes, os adeptos, enfim, da Igreja Batista. E o nosso convidado central, psicólogo, teólogo e também professor do Seminário de Teologia Batista e também secretário executivo adjunto da Convenção Batista Catarinense. Queremos mais uma vez agradecer o carinho por ter aceito o nosso convite. Ele vai ter 2 minutos para fazer uma avaliação das perguntas dos nossos perguntadores. Portanto, pode dirigir até o centro, recebendo os aplausos! É ali, né? Amados, foi uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês, falando de um tema tão desafiador, tão contemporâneo, tão para os dias de hoje, que é família, todo esse processo de envolvimento da família, toda a questão de estrutura da família, como que a igreja deve continuar com o processo da estruturação da família, pregando essa palavra que é aquilo que o Senhor Jesus nos deixou a respeito de estarmos consolidados na rocha do Senhor, entendendo que, apesar de tantos movimentos, de tantas distorções, de tantas situações adversas que vêm e intentam contra a família, contra os filhos, contra todos esses processos de drogas e toda uma série de atrativos que existem nos dias de hoje. Nós somos aqueles que continuamos confiando em Cristo e queremos ser a igreja vitoriosa de Cristo, trazendo esse propósito de consolidar cada vez mais as famílias no Senhor Jesus. Que a graça de Deus seja com todos vocês, sejam profundamente abençoados, tenham um ótimo final de semana e um bom feriado aí pela frente. Deus os abençoe. Agora o pastor Jonas Oliveira, não. Agora o pastor Fernando vai receber o carinho dos nossos
perguntadores, começando pelo doutor Daniel, por favor. Depois da sequência. Deus abençoe. Bom estar aqui com vocês. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Um abraço, um abraço. Ô, pastor Rodrigo. Como é que tá? Obrigado, querido. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Não vai embora, já vai embora. Deus abençoe. Calma, calma, fica confortável. Deus abençoe. Deus Deus abençoe. Coisa linda. Um abraço, querido. Deus abençoe. Calma, continua ali. Doutor Rodrigo, senta aqui. Agora é o seguinte, ó. Agora fica estático, não se mexa. Quem quer sair na fotografia? Ó, o Tadeu agora é animador, hein? Quem quer sair na fotografia? Ninguém quer. Não faz isso. Quem quer sair na fotografia? Deixa eu ver aqui. É o nosso pastor aqui, doutor Daniel ali, tá direitinho. Deixa eu ver aqui, quem falta aqui. O doutor Vamor aqui tá esse cabisbaixo aí, não fica pensando, não pensa. Ali. O doutor Rogerinho ali. Acho que falta alguém ali. Acho que falta alguém. O microfone para mim, o microfone. Ô menininho, quem é que falta ali? Eu? Não, quem é que falta ali? Eu. Quem que falta ali? Quem? Você? Ah, esquecesse o nome. Ele esqueceu o nome. Falta alguém aqui nessa mesa aqui, ó. Falta alguém nessa mesa aqui, ó. Passando por cima da câmera, meu Deus do céu, que coisa feia, Tadeu Soares aí. Mas eu estou começando agora. Pastor Rodrigo. Ali, Pastor Rodrigo. Isso, ali, Pastor Rodrigo ali. Isso, agora fica uma mesinha. Olha aí, ó, capa do jornal. Aí, ó, capa ali. Capa. Deu aí. Agora é o seguinte. O doutor Rogério pode sair, doutor Rogério. Doutor Daniel pode sair, doutor Daniel. Doutor Vamor, pode sair, por favor. Sandrinha, por favor, Sandrinha, faça favor aqui, Sandrinha, por favor, Sandrinha, vem aqui. Em categoria, leva o pastor Rodrigo até a sua cadeirinha lá. Vamos aplaudir, gente! Sandrinha, pega lá a florzinha pro Tadeu Soares, pega a florzinha lá, a florzinha, agora vem aqui. Não passe em frente à câmera, do outro lado. Também, né, poderosa, fez limpo, botox, por isso que ela tá assim diferente. Essa florzinha, tá? É para... Como é que é o nome dela mesmo? Ivânia. Então vamos cantar parabéns para a doutora Ivânia. Parabéns para você. Parabéns para você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Bom, ele vai levar essas flores para a rainha dela. Por favor, entregue ali, por favor. Obrigado. Okay? Sandrinha, agora leva o nosso pastor até a sua poltrona, por favor, direitinho. Obrigado. Vamos aplaudir. Ok, muito bem. A gente ensina, né? Que tem gente que é educado e não exerce, né? Ok? Então agora no show da tarde, nós queremos ouvi-lo. Nós precisamos de muita paz. Por isso vem aí o embaixador da paz. Boa tarde a todos ouvintes, aos representantes da mesa, Tadeu Soares, especial ao pastor Fernando José, e parabéns especial de toda a mesa, Tadeu Soares, para a esposa dele, que Deus dê muitos anos de vida. Amém. E muita felicidade junto ao seu esposo. Amém. E a sua família. Hoje nós tivemos um trabalho extraordinário de conhecimento teológico. O pastor Fernando José, professor, ele tirou muitas dúvidas, com segurança, com certeza de suas palavras, com absoluto conhecimento daquilo que fala, e sempre centrado em Jesus e nos conhecimentos que ele obteve até agora. Está de parabéns, todo o seu trabalho, todo o seu seminário. Não teria ninguém melhor para representá-lo hoje nesse dia, porque realmente ele deu um show para todos nós,
e não se ensinou. Temos gratidão para com o pastor Fernando José, que Deus abençoe ele, sua família, a sua missão, o seu trabalho e a todos nós. Obrigado. Amém. E agora no show da tarde, lançando mais o CD dos seus comentários durante os 5 anos da Mesa Redonda, no show da tarde, vamos aplaudir ele, Ramos Donatinho! Todos os anos eu lanço um trabalho, um livro, contendo os pronunciamentos que aqui faço, os assuntos mais diversos que aqui são tratados. É uma homenagem a um dos poucos programas no Brasil, na televisão, que prega a harmonia, que prega o amor, a paz entre os homens e as nações. Eu me sinto bastante honrado em pertencer a esta equipe. E nesse trabalho eu cito os nomes de todos os perguntadores desse programa no ano de 2015. E cito também os nomes dos entrevistados de 2015. Como esta obra foi terminada ontem, também consta, pastor Fernando. Estará à disposição aqui no final do programa, alguns já levaram. E se vocês acreditam em praga do 101º dia, olha, a minha é forte. E você se cuide, se eu sair dali, não levar essa minha obra, porque no 11º dia, alguma coisa vai acontecer. Agora no show da tarde, vem aí a cantora número 1 do nosso país, Marta Mello! Você viver assim, cabisbaixo, murmurando, se sentindo um perdedor, pois quem serve a Jeová é muito mais que vencedor. Põe um sorriso no rosto e se a dor apertar, irmão de glória, fique murmurando, isso não vai adiantar. O meu Deus assim me manda eu te falar. Oh irmão, se você usar a fé, a sua oração alcançará o céu. E você e toda a sua casa serão alvos das bênçãos do Deus fiel. Irmão, creia, o impossível hoje vai acontecer. Você usar a fé, a sua oração alcançará o céu.
e você e toda a sua casa serão alvos das bênçãos do Deus fiel. Irmão, creia, o impossível hoje vai acontecer. Acontecer. Irmão, creia, o impossível hoje vai acontecer. Irmão, creia, e o milagre hoje vai acontecer. O milagre hoje vai acontecer. O milagre hoje vai acontecer. Ok, Martinha. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Jesus falou para mim que você queria casar comigo, é verdade? Já sou casada. Ah, mas Jesus não mente! Jesus não mente! Não, mas eu sou casada. Tá bom, e aí, tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. Isso aí tá inserido no teu CD? No meu CD, essa música no meu CD. E estamos com um projeto novo, né? Projeto do CD novo. Tá bom. Final do mês agora estamos colocando a voz no segundo CD. Então tá bom, obrigado. Um ótimo final de semana! Sandrinha, vem cá, Sandrinha, rapidinho, Sandrinha agora, depois que ela fez lipo, botox, enfim, tá fininha. Tu queres o quê? Brinquedo pra quê? Todo ano eu faço a campanha do Dia das Crianças. Eu gostaria de pedir aos colegas que aqui estão e a todos os telespectadores para doarem brinquedos, pode ser de R$1,99, para nós doarmos às crianças carentes. Ó, e o telefone? O meu telefone é 9953-2021. 9953-2021. Com esse rostinho de barba, um monte de gente vai ligar pra ti, hein? Olha, vocês não imaginam a alegria que é cada criança receber o presente. Ano passado eu chorei. Uma menininha de 2 aninhos veio chorando me agradecer e me dar um beijo. Olha, é incrível. Então, o que você faz por uma criança, você faz para Deus. Obrigado. O show da tarde ao vivo para todos os cantores. É uma brincadeirinha, Jesus falou que ela queria casar. É uma brincadeirinha, né? Eu já falei Jesus, né? Para que a gente pudesse interagir. Jesus, né? Falar com Jesus é uma maravilha, né? Mas agora no show da tarde, o nosso convidado central, se ele desejar utilizar a sua fala novamente, ele vai ter essa oportunidade. Por isso vem aí o presidente da mesa, Dr. Valmor Matei. Tadeu, mais uma vez, obrigado. A Prime TV, muito obrigado. Aos colegas da mesa, mais uma vez honrando o nosso colega Tadeu Soares, com a nossa mesa às terças e às sextas, o seu show da tarde durante toda a semana. Isso não é para qualquer apresentador. Parabéns, Tadeu. Mas me sinto contemplado, me sinto feliz, mas queria ter registrado, Tadeu, que semana passada eu tive uma grande reunião e me cobraram, porque não te passei para você. O deputado estadual Mário Marcondes me incumbiu, e o vereador Amaury dos Projetos, de te trazer um grande abraço. Diz que estarão por aí, não é? Então está aí o deputado Mário Marcondes e vereador Amaury. Foi passado ao colega Tadeu Soares este abraço. Mas, pastor, diante de tantas situações que se passa nesse momento, eu gostaria de perguntar em nome dos meus colegas, se em algum momento as perguntas dos meus colegas perguntadores lhe colocou em constrangimento ou lhe ofendeu alguma das perguntas? Olho no olho. Olho no olho. Não, nenhuma delas. Porque quando nós, antes de virmos para cá e desde que Deus permitiu que viéssemos para cá e toda essa situação do convite, tudo, nós entregamos na mão do Senhor. Diz, ó, Senhor, aquilo que eu não souber falar, eu sei que o Senhor vai
me dá sabedoria, porque de mim mesmo não ia sair nada, né? Eu ia ficar aqui engasgando e tentando, às vezes, conjecturar as coisas. Mas em nenhum momento nós entendemos que para Cristo não existe pergunta boa ou pergunta má, são perguntas, elas devem ser respondidas, ninguém deve ficar sem resposta. E em alguma outra situação eu disse claramente que não sabia que vamos pensar, mas de maneira nenhuma, eu me sinto muito honrado, muito bem acolhido, estou muito à vontade aqui, estou bem, graças a Deus. E aí, mais uma vez, nosso muito obrigado aos colegas, a Tadeu Soares. Continua esse belo programa com esse grande apresentador, Tadeu Soares. E agora no show da tarde vem aí os 10 mandamentos que está fazendo o maior sucesso! A todos e a todas, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. É sempre um prazer nós estarmos juntos, é sempre um desafio e que você possa voltar para sua casa, voltar para o seu trabalho com a energia carregada, com a sua bateria carregada. E o nosso novo encontro, segunda-feira às 12 horas, e a nossa próxima mesa redonda, terça-feira, sempre às 12 horas. Fique agora com o Internacional Raul Seixas. Vamos aplaudi-lo! O Martim é Jesus. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou, não, não, não. Levante sua mão sedenta, recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez.